bem-vindos. Daqui a pouco vamos começar a nossa live, a qual teremos um estudo bíblico. E agora eu já dei o start aqui para o pessoal ir chegando. E a primeira que chegou aqui é a Paulinha. Bem-vinda, Paulinha. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, em alguns instantes, vamos começar o nosso estudo bíblico. Bem-vindo aí à nossa live, permaneça aí, vamos esperar mais pessoas fazerem esse estudo com a gente. Vai ser um tempo muito edificante, eu tenho certeza disso. Então vai chegando aí, se quiser dar um oi nos comentários aí, vamos fazer isso bem interativamente. Né? Quer dar um oi, quer deixar uma palavra de bênção aí nos comentários. Sua participação é muito bem-vinda. Enquanto a gente aguarda aí, agora são 18 horas e vamos combinar que 18h02 a gente, na verdade agora são 18h01, né? Então a gente vai esperar mais um minutinho para começarmos o nosso estudo bíblico. Eu quero fazer um pedido para você que já entrou, comente aí, dá um oi e compartilhe essa live, porque a gente vai compartilhar aqui palavra de Deus, uma palavra que não volta vazia. Então, se você compartilhar, o alcance, a abrangência dessa live vai ser muito maior e mais pessoas serão atingidas pelo amor de Deus através da sua palavra. Então, faça isso, compartilha o vídeo aí para ele chegar bem longe, né? Para esse amor de Deus através das suas palavras percorrer a web aí no meio de tanta tragédia, de tanto caos, de tanto tumulto, que a gente leve esperança, que a gente leve palavras de vida. Então, por isso, meu pedido a você, compartilhe essa live, tá bom? Aguardar só mais um pouquinho para mais algumas pessoas serem alertadas, né? Nós temos aí praticamente 7.000 pessoas que seguem a nossa página da Igreja Batista da Comunhão no Facebook. E quando a gente faz uma live, essas pessoas são notificadas. E então a gente está dando mais um minutinho aí para que essas notificações sejam percebidas e as pessoas venham aqui para a live para a gente juntos olhar para as palavras de Deus registradas nas Escrituras e sermos edificados nesse tempo. Bem-vinda Deisla, Nina, Camila, Neiva, Chico, Bruna, Marlene, Aline, Eberton, Sandra Mara. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar então, dedicar a Deus esse nosso tempo juntos. Não assista apenas a minha oração, ore comigo. Vamos pedir que o Senhor fale aos nossos corações agora através do que vamos ver nas Escrituras Sagradas, palavras de amor de Deus, revelação do Senhor com segurança para nós. Nosso Pai, nós te buscamos juntos agora em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aprendendo nesse tempo a nos comunicarmos uns com os outros. Nós queremos proclamar o teu amor, nós queremos proclamar as tuas boas novas, de todos os jeitos, em todos os lugares, em todos os tempos. Agora nos aperfeiçoa a fazermos isso virtualmente. A tua palavra é poderosa, seja através de um microfone, de uma conversa pessoal, através de um vídeo, de um áudio, porque se trata da palavra de Deus, palavra viva, palavra que não volta vazia. Agora abre a nossa mente, abre o nosso coração para compreendermos o que o Senhor tem para nós e traz paz ao coração de cada homem, de cada mulher que está assistindo a esse estudo. Nos torna participantes juntos de um aprendizado que venha do Senhor. Usa a minha vida, usa esse aparelho celular, usa a internet, usa a casa, tudo onde as pessoas estão, para que de fato a gente cresça hoje juntos em Cristo. Em nome de quem oramos, amém. Muito bem, hoje então nós vamos começar um estudo bíblico que ele procura focar numa pessoa, não numa religião, não numa igreja, e isso não é retórica. Nós, há um bom tempo, decidimos abandonar caminhos que não sejam caminhos vivos, e só há um caminho vivo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então nós não queremos o caminho da religião, nós não queremos o caminho da igreja, nós não queremos o caminho da teologia, nós queremos o caminho que é Jesus. Bem, mas Jesus, ele não pode ser inventado do jeito que cada um de nós quer. Nós precisamos ter um referencial, um parâmetro para conhecermos esse Jesus revelado. E esse parâmetro são as Escrituras Sagradas, e por isso nós vamos olhar para a Bíblia, onde Jesus se apresenta, onde ele é apresentado de maneira muito eficiente para tudo aquilo que a gente precisa saber a respeito dele. Bem, quando Jesus nasceu, o anjo fez um anúncio, está registrado lá em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós não compreenderemos Jesus adequadamente se nós não entendermos estes três aspectos importantes a respeito dele. Que ele é o Salvador, que ele é o Cristo e que ele é o Senhor. Então, na caminhada que estamos iniciando juntos hoje neste estudo bíblico, nós vamos passar por cada um destes significados, entendendo muito bem cada aspecto de Jesus. Salvador, Cristo e Senhor. E hoje nós começamos a pensar melhor sobre esse Jesus que é Salvador. Mas quando nós falamos de um Salvador, a gente precisa entender, afinal de contas, que perigo a gente está correndo, do que a gente precisa ser salvo, né? Quando a gente chega na praia, a gente vê as guaritas do salva-vidas, e para nós é muito óbvio que tem um salva-vida lá, porque a gente olha para o mar e vê o tamanho das ondas, a imensidão do oceano, e entende o perigo que existe ali. Então faz muito sentido para nós que tem uns salvadores ali na beira do mar. Mas os cristãos falam tanto sobre a necessidade das pessoas serem salvas, e aí a gente vai pensar em algumas questões. Por que, afinal de contas, e do que precisamos ser salvos? E se nós precisamos ser salvos, existem vários meios para recebermos salvação, e nós podemos salvar a nós mesmos? E se Jesus salva, como Jesus salva? E uma vez que ele salve, eu posso perder a salvação? São respostas que nós vamos semana a semana encontrarmos nas Escrituras Sagradas. Bem, vamos pensar então. Por que, afinal de contas, eu preciso ser salvo, você precisa ser salvo? A palavra de Deus faz uma afirmação muito, muito séria. Lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, tem essa afirmação: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em outra versão diz que fomos destituídos da glória de Deus, com o mesmo significado. Por isso ficamos agora carecedores, necessitados da glória de Deus, porque estamos separados dessa glória, da presença de Deus. Nós precisamos ser salvos porque nós somos pecadores. Todos pecaram, e daqui a pouco a gente vai entender como assim todos. Nós perdemos o relacionamento que o ser humano tinha com Deus. Fomos separados, destituídos da glória que nós tínhamos logo depois, quando fomos criados por Ele. O pecado, também a gente vai entender melhor o pecado, ele gera a pior de todas as consequências, que é a morte eterna. No livro de Romanos, ainda, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo fala de morte e fala de vida, fala de problema e fala de solução. Mas agora a gente precisa focar um pouco na questão do problema, para entender como o problema nos afeta. Mas para falar sobre o problema, a gente tem que entender como esse problema é gerado, né? E ele é gerado pelo pecado. Mas o que é pecado? Só se fala nesse termo, mas será que se entende o que é pecado? A palavra pecado, ela ganhou uma conotação religiosa. Ela, dentro das igrejas, passou a receber um certo peso espiritual, e fora do contexto
de igreja, pecado ele tem uma conotação até de zombaria, até uma coisa boa, né? Quando se fala em pecado no mundo, né, a ideia é de uma coisa boa, né, ou se zomba a respeito. Pecado é uma palavra que significa falha, erro, e com aquela ideia de errar o alvo ou perder o caminho. Eu gosto de dar um exemplo sobre o pecado em relação a erro de alvo. Imagina numa sociedade muito primitiva em que todos dependiam da caça. Então a pessoa vai lá com seu arco, sua flecha, atrás do alimento para a subsistência da sua família. Então ele estica o seu arco e atira a sua flecha. E ele errou, ele não acertou. Ele pecou, ele errou o alvo, porque é isso que pecado significa. Deus nos criou para um relacionamento com Ele. Deus é o alvo. Então, quando a gente se dirige a Deus, quando a gente vai a Deus, nós acertamos o alvo. Quando a gente vai em qualquer outra direção que não Deus, a gente erra o alvo. Mas quem Deus é? Deus é a própria vida. Se você vai na direção de Deus, você vai na direção da vida. Se você vai em outra direção, o que existe além da vida? Qual é o antônimo? Qual é a opção à vida? É a morte. Sem a vida, existe a morte. Então, a morte que o pecado causa, muito mais do que um castigo, como em geral é enfatizado, é uma questão natural. Se você tinha um alvo que é a vida e você erra esse alvo, você está fora da vida. E fora da vida, você está na morte. Por isso que o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário em relação à consequência. Por isso que a consequência do pecado é a morte. Mas qual é a origem do pecado no mundo? Como que ele entrou aqui no mundo? E para a gente compreender bem isso, nós precisamos ir lá para o início da humanidade e olharmos para a queda de Adão e Eva. Mas só um pouquinho. Adão e Eva, isso é um mito? Isso é só uma história que foi inventada ou isso é real? Bom, se você crê na Bíblia, você não pode pensar que Adão e Eva são personagens, que aquilo é só um mito, só uma história com outro significado. Porque quando a Bíblia se refere, olhando para o passado, a Adão e Eva, os autores bíblicos tratam Adão e Eva como pessoas que existiram e tratam a realidade do que eles fizeram como concreta. Inclusive todo o plano de salvação, toda a história de redenção está totalmente ligado à história da queda. Então sim, Adão e Eva existiram e, conforme está registrado lá em Gênesis, eles receberam algumas coisas que tinham toda a oportunidade de fazer o melhor com isso e acabaram fazendo o pior e, como a gente vai ver hoje, nos afetou. Se você tem uma Bíblia, você pode abri-la agora em Gênesis capítulo 2. Ou, como esse vídeo será compartilhado depois, você pode voltar, ler as referências aqui colocadas e pode também aprofundar no seu próprio estudo bíblico esse texto. Tá? Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17... E também Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 19. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos que o Senhor deu um presente para o homem. Um belo jardim para ele viver. E junto com esse presente, Deus desde o início concedeu ao homem liberdade. Essa palavra é muito importante para nós. Liberdade. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, a primeira ordem que Deus dá para o ser humano é: coma livremente de toda árvore do jardim. Veja que maravilha!
estamos recebendo algo de Deus, e isso que nós estamos recebendo de Deus, isso que os primeiros seres humanos estão recebendo, e é um legado para a humanidade toda, é liberdade. Comam livremente de toda a árvore do jardim. Só que o texto continua e Deus dá um aviso. Mas não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Onde é que a gente coloca normalmente a ênfase dessas instruções de Deus? Olha, eu tenho 42 anos de vida, eu nasci num lar cristão, e quando eu olho para tudo aquilo que me foi ensinado, eu recordo com muita facilidade que a ênfase sempre foi no não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a ênfase não é esta é uma ressalva. Esse é o parágrafo único, digamos assim, né? Porque a ênfase está no que Deus está declarando: comam livremente de toda árvore do jardim. Parágrafo único. Cuidado como vocês usam esta liberdade, porque vocês também têm a liberdade para comer do fruto de uma árvore que vocês não devem comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Nós vamos encontrar um paralelo no Novo Testamento. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Dentro da liberdade que Deus estabelece para que Adão e Eva comam de toda a árvore do jardim, está também a liberdade para comer da árvore do conhecimento do mal. Porque se essa liberdade não houvesse, eles não conseguiriam fazer isso. Então faz parte dessa liberdade. No entanto, eles não deveriam, não é conveniente que eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque havia como consequência a morte. Em outras palavras, eles tinham um grande alvo de liberdade, onde eles poderiam desfrutar de vida, de um relacionamento fluindo com Deus, mas eles erram o grande alvo ao escolher daquela árvore. Mas vamos pensar um pouco nesta liberdade que Deus concede ao ser humano. Coma livremente de toda e qualquer árvore do jardim. Bem, qual é o maior mandamento? Alguém perguntou isso para Jesus e Jesus prontamente respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Amarás. Bem, o amor, como ele foi legado para nós, o amor como nós encontramos nas Escrituras, ele é relacional, ele acontece através de relacionamentos. Bem, para que haja amor, é necessário que haja um relacionamento em que esse amor flua em ambas as direções. Mas para que haja esse relacionamento, é preciso que haja liberdade. Porque sem liberdade não há relacionamento. E para que haja liberdade é necessário haver opções. Então imagine o seguinte. Imagine um cenário terrível no qual você é sequestrado, você é sequestrada por alguém. E você é colocado numa peça onde você não pode sair, essa peça é totalmente fechada, você fica trancado, trancada dentro dessa peça, e você ouve alguém dizendo: bom, agora nós temos um relacionamento, nós nos amamos e você é livre. Ora, você não é livre, porque agora você está trancado. E sem a opção de ficar ou sair, você não tem um relacionamento com aquela pessoa que trancou você. Pode ser um relacionamento distorcido, né? Não relacionamento no sentido da troca, né? Da cumplicidade, da mutualidade, onde o amor flui. Aquilo ali é um cativeiro, aquilo é uma prisão, aquilo é abusivo, aquilo é criminoso. Agora, se você está dentro de um lugar e alguém diz o seguinte: olha, você está aqui, eu também estou aqui, mas se você não quer ficar, você pode ir para onde você quiser. Você pode ficar ou você pode ir embora. E você escolhe ficar e escolhe ter um relacionamento. Então, por escolha sua, por possibilidade da outra pessoa, vocês terão um relacionamento e esse relacionamento é onde vai fluir o amor.
tendo criado a gente do jeito que criou, com as características que nos criou e sendo quem ele é, e desejando ser amado, o que implica a Deus fazer então? Dar liberdade. Porque se Deus só diz me ame e não me dá liberdade, não é o amor como ele revelou nas Escrituras. Então não haveria um relacionamento com ele. E junto com a liberdade, o que ele precisa dar? As opções. Então nós temos no jardim muitas opções onde o ser humano diz sim para esse relacionamento. E uma opção onde o ser humano diz não para esse relacionamento. Falando em termos mais atuais, é como se naquele jardim tivesse um monte de botões, onde cada botão daquele representava sim, eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero a vida com Deus porque Deus é vida. Mas tem um botão lá que é um relacionamento que diz, é um botão que diz eu não quero relacionamento com Deus. Se esse botão não está ali, não há liberdade. Acho que você já entendeu. Sem a árvore do conhecimento do bem e do mal ali como uma opção que traz morte, não haveria liberdade. E sem a liberdade não haveria um relacionamento fluindo nas duas direções. Sem essa liberdade, Deus não diria, me ame. O que ele quer é ser amado, porque ele já está amando. Então nós entendemos agora por que aquela árvore estava lá. Bom, acontece que o ser humano, então, fez esta escolha que acabou com esse relacionamento, separou o ser humano de Deus com um abismo intransponível da nossa parte. Nós vamos ver nas próximas semanas que o ser humano tenta resolver isso de várias maneiras, mas é impossível, uma vez que isso foi rompido da nossa parte, ser restabelecido. O que Deus fez foi, com muito amor, avisar, não coma. No dia que você comer, certamente morrerá, falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas bem, nós temos ali um fator instigador, onde de fato há uma tentação para que o ser humano aperte aquele botão, coma daquele fruto e então o relacionamento com Deus seja rompido. E quem faz isso é o diabo, que lá no Éden se apresenta como uma serpente. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que o diabo distorceu o que Deus havia dito, né? O Senhor não disse que Adão e Eva não poderiam comer de qualquer fruto, porque ele faz uma pergunta, é verdade que vocês não podem comer nenhum fruto? E aí ele vai mexendo com a cabeça de Eva, né? E ele mente, descaradamente ele vai contra o que Deus disse, né? Deus disse, no dia que você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. E o diabo vai dizer, certamente não morrerão. E aí vem uma questão, porque o diabo diz, olha, quando vocês comerem isso, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão como Deus. Bem, de alguma maneira isso mexe muito com os primeiros seres humanos, porque olha só, tem Deus, que é vida, se mostrando como necessário. E daqui a pouco tem alguém ali dizendo que esse ser não é tão necessário assim, que eles sozinhos podem viver por si mesmos. Vocês serão como Deus. E este é o grande erro de alvo. É quando nós achamos que não precisamos de Deus. Quando nós menosprezamos o perigo que todos estamos vivendo por causa do pecado e achamos que nós mesmos damos conta. Seja religiosamente, criando as religiões, seja de forma indiferente, virando as costas para esta voz que nos chama a um relacionamento, que nos chama à vida. Então esse é o grande perigo, este foi o grande mal que entrou na humanidade. Foi nós acharmos, a humanidade considerar que poderia ser seu próprio Deus, que poderia viver sem Deus. Bem, nós não podemos colocar a culpa disso em Satanás, ou toda a culpa nele, porque Adão e Eva preferiram deixar-se levar por aquilo que os seus olhos
estavam sendo atraídos, né? Porque quando você lê o relato ali em Gênesis, você vê que a árvore era atraente, né? Agradável aos olhos, desejável para dela se obter conhecimento, ou seja, o ser humano vai gerenciando agora autonomamente seus sentimentos, seus desejos, sem considerar Deus. Deus nos deu desejos, Deus nos permite termos vontade, mas nós não podemos ser independentes dele em como gerenciamos estes sentimentos e vontades. Em primeiro lugar, seja feita a vontade dele. Mas Adão e Eva foram geridos pela sua própria vontade. Tá, Davi, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que eu sou pecador se o erro de alvo lá atrás foi de Adão e Eva? Bem, vamos entender isso a partir de uma perspectiva bíblica. Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade, porque todos pecaram. Vamos contextualizar isso. Nós vivemos um período de pandemia. Eu e provavelmente você que está assistindo a essa live não somos a origem do Covid-19. Nós não criamos, não fomos o primeiro ser humano a ser infectado com o coronavírus. Isso aconteceu em outra parte do mundo, num lugar bem distante. Mas acontece que um primeiro ser humano foi infectado. E esta infecção foi passando de uma pessoa, esse contágio foi passando de uma pessoa para outra. Agora são milhares de pessoas no mundo afetadas pelo coronavírus. E eu não estou contagiado com o coronavírus, pelo menos não tenho sintomas, espero não ficar. Se ficar, vamos contar com a graça de Cristo. Mas vamos supor que nós todos ficássemos contagiados, né, ou contaminados, infectados com o coronavírus. De nada adianta a gente se debater com o fato de que a gente não é o culpado nesse momento. A gente precisa buscar a cura. A gente precisa tomar as medidas que nos levam à cura. Da mesma maneira, o pecado entrou num primeiro ser humano, num segundo ser humano, mas diferente do coronavírus e das grandes epidemias do mundo, não foi 100% da humanidade que foram infectadas, mas o pecado infectou todas as pessoas. Agora ele faz parte do que, entre aspas, podemos dizer, DNA espiritual do ser humano. Então não há um sequer ser humano na face da Terra que não tenha sido infectado com este pecado que entrou no mundo. Mas é importante compreendermos que se eu e você estivéssemos no lugar de Adão e Eva, nós não teríamos feito diferente, porque lá é a humanidade fazendo. Nós temos dois seres humanos ali. Esses dois seres humanos são 100% da humanidade. Então, toda a humanidade pecou. Não havia lá Adão e Eva, João e Maria. Então, Adão e Eva apertaram o botão da morte e João e Maria continuaram apertando o botão da vida, né? Para a gente ter 50% da humanidade. Isso não aconteceu. Nós temos Adão e Eva, 100% da humanidade. E eles representam também o que toda a humanidade teria escolhido ao se deparar com esta mesma tentação. E a gente depreende isso de uma afirmação da Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, de Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, não adianta eu dizer que lá eu teria feito diferente, não adianta dizer que eu não criei aquele problema lá, eu preciso sim me reconhecer pecador. É como se o médico tivesse com o meu exame, e ele tem lá meu exame de sangue, ele tem ressonância magnética, tem ecografia, tem raio-x, tem tudo a meu respeito dizendo que eu tenho determinada doença. E eu digo, não doutor, eu não tenho essa doença. Então eu estou desmerecendo a capacidade desse médico, eu estou negando o que esses exames atestam.
Quando um ser humano diz, eu não tenho pecado, eu não preciso de Deus, eu não preciso de salvação, está desmerecendo, está fazendo de Deus e de tudo aquilo que ele vê com perfeição uma grande mentira. E sua palavra não está em nós. Então nós precisamos sim nos reconhecermos pecadores e entendemos que nós estamos no mesmo time que Adão e Eva. Mas nós temos uma excelente notícia. Esse problema foi criado e tão logo foi criado, uma solução também já foi provisionada para nós. Deus vai ter um papo com Adão, vai conversar com Eva e também vai dirigir algumas palavras à serpente, ao diabo. E veja o que ele diz, lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, Deus não está falando da descendência de Eva, ele está falando de um descendente específico. Eu vou ler novamente o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Conforme a gente vê no ensino das Escrituras, este descendente anunciado é Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Os discípulos de Jesus, eles reconheceram que esta e outras profecias se encaixavam perfeitamente na pessoa de Jesus. Essa, inclusive, é aquela que a teologia considera a primeira profecia ou protoprofecia bíblica apresentando o Messias, né? A promessa de salvação de Deus. Mas olha o que os discípulos disseram lá em João 1, 41, 45. Ele encontrou, André, primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Versículo 45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Que maravilha! Imagina o quanto esse Messias havia sido esperado. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Você já deve ter percebido que nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, existe muita genealogia. E antes eu me chateava quando eu lia toda a Bíblia e chegava nessa parte, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Mas afinal de contas, é muito importante olharmos o registro dessa genealogia, porque eu gostaria que você pensasse agora sobre cada novo bebê nascido no povo de Deus, e à medida que a revelação de Deus vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, as genealogias vão ficando cada vez mais específicas a respeito da linhagem de onde vai vir o Messias. Agora imagina que à medida que ela vai se desenvolvendo, as pessoas vão entendendo, então é esse povo, então é essa tribo, então dentro dessa tribo é essa família, é esse rei. E aí cada bebezinho que nasce ali, eles pensam, será que esse é o descendente prometido? Será que é esse aquele que vai resolver o nosso maior problema? Será que esse bebezinho que nasceu é aquele em que nós estamos esperando? Bem, o anjo anunciou, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí quando ele se revela, um discípulo vai chamando o seu irmão, seu parente, seu amigo e vai dizendo, achamos o descendente, achamos o Messias. Em alguns momentos eles ficarão em dúvida, como João Batista que anunciou Jesus, mas por causa de alguns atos de Jesus,
ele vai ficar um pouco confuso e lá da prisão ele vai mandar perguntar para Jesus: és tu mesmo aquele que haveria de vir? Ou seja, é tu mesmo aquele descendente prometido? É tu mesmo aquele Messias anunciado pelo profeta? Ou devemos esperar outro? E aí, de certa maneira, Jesus diz: João, não precisa esperar mais ninguém. Olha, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Sou eu. E Jesus deixou muito claramente, né? Quando esteve lá na sinagoga e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar, proclamar, libertar, e tudo que a gente vê Lucas retomando lá do profeta Isaías. Bem, eu agradeço a você por chegar comigo até aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque as pessoas precisam saber que elas estão correndo um grande perigo, elas estão infectadas pelo pecado. Se você compartilhar esse vídeo, se você mandar o link desse vídeo no WhatsApp para seus amigos, suas amigas, o poder do Espírito Santo vai tomar isso e o Evangelho vai se propagar. E se você está recebendo esse vídeo de um amigo, de uma amiga, sabe, esse amigo ama você, essa amiga ama você. Nós não queremos ser pessoas chatas, seu amigo, sua amiga não querem ser pessoas chatas, não querem ficar infernizando a sua vida. Pelo contrário, nós queremos que você saiba: todos pecaram e destituídos estão, carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Jesus. Nas próximas semanas, a gente quer compartilhar mais sobre esse Jesus e entendemos como Ele faz essa obra maravilhosa em nossa vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.